Estudo sobre o Evangelho de João, parte 44, 16 de fevereiro de 2024. João, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 12. Curando um cego de nascença. E, passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: Não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: É este. E outros: Parece-se com ele. Ele dizia: Sou eu. Diziam-lhe, pois: Como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse: O homem chamado Jesus fez lodo e untou meus olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. João 9, 1 a 12. O capítulo que agora começamos a registrar, uma das poucas grandes obras de Cristo que João relatou. Conta-nos como nosso Senhor deu vista a um homem que era cego de nascença. Aqui, como em outras partes deste Evangelho, encontramos as circunstâncias do milagre narradas com peculiar plenitude, minúcia e particularidade. Aqui também, como em outros lugares, encontramos a narrativa rica em lições espirituais. Devemos observar, primeiro, nesta passagem, quanta tristeza o pecado trouxe ao mundo. Um caso triste é trazido diante de nós. Somos informados de um homem que era cego de nascença. Dificilmente se pode conceber uma aflição mais grave de todas as cruzes corporais que podem ser impostas ao homem, sem tirar a vida. Nenhuma talvez seja maior do que a perda da visão. Isso nos separa de algum dos maiores prazeres da vida. Ela nos encerra dentro de um mundo próprio e estreito. Isso nos torna dolorosamente impotentes e dependentes dos outros. Na verdade, até que os homens percam a visão, eles nunca percebem completamente seu valor. Agora, a cegueira, como qualquer outra enfermidade corporal, é um dos frutos do pecado. Se Adão nunca tivesse caído, não podemos duvidar que as pessoas nunca seriam cegas, surdas ou mudas. Os muitos males dos quais a carne é herdeira, as incontáveis dores, doenças e defeitos físicos aos quais todos nós estamos sujeitos, vieram quando a maldição veio sobre a terra. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Romanos 5,12. Aprendamos a odiar o pecado com um ódio piedoso, como a raiz de mais da metade de nossos cuidados e tristezas. Vamos lutar contra isso, mortificá-lo, crucificá-lo e abominá-lo em nós mesmos e nos outros. Não pode haver uma prova mais clara de que o homem é uma criatura caída do que o fato de que ele pode amar o pecado e ter prazer nele. Devemos observar, em segundo lugar, nesta passagem, que lição solene Cristo nos dá sobre o uso das oportunidades.
Ele diz aos discípulos que lhe perguntaram sobre o cego: tenho de trabalhar enquanto se chama hoje. Vem a noite quando ninguém pode trabalhar. Este ditado era eminentemente verdadeiro quando aplicado ao próprio Senhor. Ele sabia bem que o seu próprio ministério terreno duraria apenas 3 anos no total, e sabendo disso, ele redimiu diligentemente o tempo. Ele não deixou escapar nenhuma oportunidade de fazer obras de misericórdias e atender aos negócios de seu pai. Amanhã, tarde e noite, ele estava sempre realizando a obra que o pai lhe deu para fazer. Era a sua comida e bebida fazer a vontade de seu pai e terminar sua obra. Toda a sua vida exalava um sentimento: preciso trabalhar. Chega a noite quando nenhum homem pode trabalhar. O ditado é aquele que deve ser lembrado por todos os cristãos professos. A vida que agora vivemos na carne é o nosso dia. Cuidemos para que a usemos bem para a glória de Deus e o bem de nossas almas. Trabalhemos nossa salvação com temor e tremor, enquanto isso é chamado hoje. Não há trabalho, nem trabalho na sepultura, para o qual todos estamos nos apressando. Vamos orar, ler, santificar nossos sábados, ouvir a palavra de Deus e fazer o bem em nossa geração, como homens e mulheres que nunca esquecem que a noite está próxima. Nosso tempo é muito curto, nossa luz do dia logo se vai. Oportunidades uma vez perdidas nunca podem ser recuperadas. Um segundo sopro de vida não é concedido a nenhum homem. Então vamos resistir à procrastinação como resistiríamos ao diabo. O que quer que a nossa mão encontre para fazê-lo, vamos fazê-lo com a nossa força. Chega a noite, quando nenhum homem pode trabalhar. Devemos observar, em terceiro lugar, nesta passagem, que meios diferentes Cristo usou para operar milagres em diferentes ocasiões. Ao curar o cego, ele poderia, se julgasse conveniente, simplesmente tocá-lo com o dedo ou dar ordens com a língua, mas ele não se contentou em fazê-lo. É-nos dito que ele cuspiu no chão e com a saliva fez lodo e ungiu os olhos do cego com lodo. Em todos esses meios, é claro, não havia virtude de cura inerente, mas, por sábias razões, o Senhor se agradou de usá-los. Não precisamos duvidar que nisso, como em qualquer outra ação de nosso Senhor, há uma lição instrutiva. Ensina-nos, podemos muito bem acreditar que o Senhor do céu e da terra não estará preso ao uso de nenhum meio ou instrumentalidade. Ao conferir bênçãos ao homem, ele operará à sua própria maneira e não permitirá que ninguém o prescreva. Acima de tudo, deve ensinar que aqueles que receberam alguma coisa das mãos de Cristo a serem cuidadosos em como eles avaliam a experiência de outros homens pela sua própria. Fomos curados por Cristo e feitos para ver e viver. Agradecemos a Deus por isso e sejamos humildes. Mas tenhamos cuidado ao dizer que nenhum outro homem foi curado, exceto que ele foi trazido à vida espiritual exatamente da mesma maneira. A grande questão é: os olhos do nosso entendimento estão abertos? Nós vemos? Temos vida espiritual? O suficiente para nós se a cura for efetivada e a saúde restaurada? Ou o comando? Devemos observar, por último, nesta passagem, o poder onipotente que Cristo tem em suas mãos. Nós o vemos fazendo o que em si mesmos era impossível. Sem remédios, ele cura um caso incurável. Ele realmente dá visão a quem nasceu cego. Um milagre como esse destina-se a ensinar uma velha verdade que nunca podemos conhecer. Muito bem, mostra-nos que Jesus, o Salvador dos pecadores, tem todo o poder no céu e na terra. Tais obras poderosas nunca poderiam ter sido feitas por alguém que fosse meramente um homem. Na cura deste cego, vemos nada menos que o dedo de Deus.
tal milagre, acima de tudo, destina-se a nos tornar esperançosos sobre nossas próprias almas e as almas dos outros. Por que devemos nos desesperar da salvação enquanto temos tal Salvador? Onde está a doença espiritual que ele não pode tirar? Ele pode abrir os olhos dos mais pecadores e ignorantes e fazê-los ver coisas que nunca viram antes. Ele pode enviar luz ao coração mais escuro e fazer com que a cegueira e o preconceito passem. Certamente, se não formos salvos, a culpa será nossa. À direita de Deus vive alguém que pode nos curar se nos dirigirmos a Ele. Cuidemos para que essas solenes palavras não sejam verdadeiras para nós. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Você não virá a mim para que você possa ter vida? João 3,19. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor Deus, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado, ó Pai, pelo teu perdão. Obrigado, ó Pai, porque todos os nossos pecados foram julgados para trás da cruz de Cristo. Muito obrigado, ó Deus, por Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém e amém.